Queridos, bom dia, que a abundante paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Amém? Nós vamos nessa manhã para mais um momento com a palavra de Deus, né? E quero deixar uma palavra aqui para a nossa meditação. No livro de Salmos, capítulo 107, e versículo 29 e 30. E a palavra de Deus diz assim: faz cessar a tormenta e acalma-se as suas ondas. Então se alegram, porque se aquietaram, assim os leva ao seu porto desejado. Então, queridos, temos vivido tempo de tormenta, tempo de aflições, tempo de dificuldades, e nós bem sabemos que não é só por conta dessa pandemia que tem assolado não só o Brasil, mas como todos os países, né, toda a humanidade. E isso não é de hoje que muitas pessoas têm vivido desesperadas, né, sem expectativas, né, têm vivido aflitas. Não é só de hoje, queridos. Isso não é de hoje que as pessoas têm vivido esse tempo de tormenta, né? Há muito tempo, né, pessoas têm vivido esses momentos de dificuldade, esses momentos, né, de aflições, e muitas das vezes não têm encontrado, né, a verdadeira paz, não têm conseguido encontrar o verdadeiro refrigério do Senhor sobre a sua vida. A palavra do Senhor no livro de Salmos está falando principalmente dos israelitas, né? Os israelitas que naquele momento estavam sendo aflitos por conta da navegação deles está sendo assolado por tempestades. Lembro-me bem da palavra do Senhor de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, né? A palavra do Senhor vai falar claramente do momento em que os discípulos de Jesus estavam sendo aflitos, estavam sendo amedrontados por conta da tempestade. Estavam eles no barco e a palavra do Senhor disse que foi necessário ele ir para outro lado, né? E ali naquele momento toda a tempestade veio assolando o barco a qual os discípulos de Jesus estavam. Interessante, queridos, é a gente frisar aqui que estava também no barco Jesus. Estava também no barco o Mestre. E mesmo assim, os discípulos de Jesus se desesperaram, os discípulos de Jesus Cristo, naquele momento, temeram a morte, os discípulos de Jesus perderam a esperança, mesmo Jesus Cristo estando no barco. Mesmo Jesus Cristo estando com eles. Então, queridos, é momento de nós passarmos a confiar mais no Senhor. É momento de nós passarmos a dar mais confiança e crédito e ter mais fé que Jesus Cristo está conosco no barco e nós não iremos naufragar. Se Jesus Cristo está no barco, você confia nele, você não irá naufragar, você não irá perder a sua esperança, você não deixará de ter fé, ainda que seja pouca, mas você não deixará de ter fé, porque Jesus Cristo está com você no barco. Jesus Cristo não vai deixar você perecer, mas para isso você precisa acreditar, para isso você precisa ter a sua expectativa voltada a Cristo, né? Conforme diz a palavra do Senhor no livro de Salmos, né? Eles temeram, mas clamaram ao Senhor dizendo: faz, né, cessar a tormenta e acalma-se as ondas. E é isso, queridos, que nós temos clamado no momento da aflição, né? Pedindo que o Senhor faça cessar toda a tormenta, o Senhor acalme as suas ondas. E a palavra do Senhor continua dizendo: então se alegraram porque se aquietaram, e assim os leva ao seu porto desejado. Interessante é que os próprios discípulos de Jesus dentro do barco, eles tinham destino a chegar. Eles tinham destino para que eles pudessem
chegar até o outro lado. Assim também os israelitas tinham destino, né? Mas as ondas vieram, a tempestade veio, e naquele momento eles se desesperaram e tiveram em seu entendimento que eles não chegariam ao seu porto desejado, ao seu destino desejado. Eu sei que nesses momentos de aflições, às vezes, a gente perde a esperança até mesmo daquilo que nós queremos, daquilo que nós almejamos. Mas nós precisamos, queridos, continuar acreditando que Jesus Cristo está conosco, que nós não iremos perecer, nós não iremos naufragar. É uma palavra bem conhecida, mas que traz o entendimento revelador da parte do Senhor para cada um de nós. Né? A palavra do Senhor no livro de Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 1, em a oração do profeta, ele clama ao Senhor, ele direciona a sua oração ao Senhor, dizendo: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Eu ouvi a tua palavra e temi. Ou seja, ele estava entendendo os propósitos de Deus para a vida dele. Mas para que os propósitos de Deus se realizem em nossas vidas, queridos, nós precisamos alcançar algo que Deus quer para nós. Nós precisamos exercer, realizar algo da parte do Senhor que Ele tem para nós. Momento de aflição, queridos, muitas pessoas têm deixado a desejar, tem pessoas que têm deixado desfalecer o seu semblante, tem pessoas que têm deixado de fazer até mesmo a vontade de Deus na sua vida. Por quê? Porque não acredita mais na esperança que Cristo tem para a vida delas. O profeta Abacuque, nesse momento, ele estava renovando a sua expectativa em Cristo. Ele estava renovando a sua expectativa em Deus, quando ele disse: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temei. E ele disse em sua palavra, também dizendo: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos e faz com que ela seja conhecida. E no final do versículo 2 ele diz: Senhor, na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Ou seja, no momento da aflição, Senhor, meu Deus, no momento que eu estiver aflito, no momento que eu estiver na tempestade, Senhor, eu clamo a Ti que o Senhor lembre da tua misericórdia. Assim como hoje, queridos, muitas pessoas têm se desesperado por conta do que nós estamos vivendo. E eu não tenho sombra de dúvidas que isso é a mão de Deus, que isso é a vontade de Deus, que isso é Deus, né, provando mais uma vez ao povo que Ele ainda é Deus sobre essa terra. E muitas pessoas, até já houve uma palavra ministrada, muitas pessoas têm repreendido, têm lançado por terra tudo isso que está acontecendo. Queridos, não adianta nós fazermos isso, se levantarmos para repreender aquilo que Deus está fazendo. O que nos resta, queridos, é orar, é acreditar que Deus ainda é conosco, que Deus ainda pode fazer e acontecer em nossas vidas. Né? É acreditar que Cristo ainda está no barco conosco. Os discípulos de Jesus naquele momento se desesperaram, mesmo Jesus Cristo estando no barco. A nossa expectativa, queridos, é saber que Cristo está dentro do barco e Ele não vai deixar nós perecermos. É acreditar que Cristo ainda está conosco no barco e não vai deixar que aconteça o mal sobre nós. E eles tinham destino a chegar, assim como esse povo também tinha um destino a chegar. E você precisa continuar acreditando nisso. Você precisa continuar acreditando e tendo a fé e a esperança de que Cristo ainda é conosco no barco. Cristo ainda é conosco na tempestade. Cristo ainda é conosco na dificuldade, no problema e em tudo que nós vivemos, queridos. Então eu quero deixar aqui esse momento da palavra de Deus, dizendo que não é de hoje, queridos, que as pessoas têm vivido aflitas, não é de hoje que as pessoas têm vivido desesperadas, não é de hoje que as pessoas estão passando por dificuldade. Elas só encontraram hoje mais um motivo
para elas deixarem de acreditar em Cristo. Elas encontraram hoje mais um motivo para não mais criar expectativas. Elas encontraram hoje nessa dificuldade que não só eu e nem você estamos vivendo, mas como toda a humanidade, uma desculpa para não viver a vontade de Deus. Queridos, lembre-se que você precisa viver a vontade de Deus. Nós precisamos viver a vontade de Deus. Jonas não quis viver a vontade de Deus no início do projeto de Deus para a vida dele. E olha o que aconteceu com Jonas. Ele fugiu dos propósitos de Deus. O destino dele era uma cidade chamada Nínive, e ele não foi para lá. E o seu destino não era a cidade de Tarsis. E ele teimou e foi para Tarsis, e o que aconteceu com ele foi algo sobrenatural, Deus pesando a mão sobre ele porque desobedeceu à vontade de Deus. Mas mesmo assim, meio toda a tempestade que Jonas viveu, ele foi ao destino desejado por Deus na vida dele. Queridos, essa palavra é muito forte. Por quê? Porque o destino que Deus quer para nós já está traçado. E Deus quer que nós chegamos ao destino que Ele desejou para cada um de nós. Ele é o nosso guia. Ele é a nossa direção. Então devemos criar nossas expectativas, não em homens, queridos, mas criar nossas expectativas em Deus. Que Deus possa cada dia mais te dar luz dentro da palavra dele, onde você venha ter um conhecimento da parte do Senhor, para que você viva o real propósito de Deus para a tua vida. Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra do Senhor é bem clara quando ela diz: não vos conformeis com as coisas deste século, não vos conformeis com as coisas deste mundo ou deste século. Ou seja, queridos, não se conforme com o que você está vivendo, não se conforme com o que você está passando, mas seja renovado pelo poder do vosso entendimento ou da sua mente, para que assim você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Que você possa ter essa palavra, essa esperança em Cristo, que você só vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando você de fato não se conformar com o que você está vivendo. Não se conforme com a tempestade que você está vivendo. Acredite que a renovação está em Cristo que está no barco com você. A renovação do seu entendimento é saber que Cristo é a esperança ainda da humanidade. Que Cristo ainda é a esperança da sua vida, da sua família, no nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar abundantemente e que você possa viver essa palavra no nome de Jesus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.